Olá, tudo bem com vocês? Sou Paulo Marassi em Caminhos do Conhecimento e hoje estaremos falando, dentro da numerologia, sobre a sua família é um conflito ou uma harmonia? Eu peço a vocês que aqueles que não fizeram inscrição, façam inscrição em nosso canal, que para nós é muito importante. Compartilhe nosso vídeo, principalmente esse assunto, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, dê o seu like, faça o seu comentário, porque eu sei que esse assunto vai dar muita conversa e a gente vai poder estar interagindo dentro das dificuldades ou dentro das alegrias que porventura vocês venham comentar. Mas não deixe de não só fazer a inscrição, mas também clicar no sininho para que você sempre esteja atualizado em todos os nossos vídeos. Combinado? Muito bem. Pois é, gente, esse é um tema bastante complexo. Eu entendo que é um assunto para algumas pessoas bastante delicado, porque família, ela nada mais é que uma grande constelação de estrelas, onde todas se agrupam e elas acabam se interligando. Contudo, nem sempre é a imagem e a própria perfeição do universo. Às vezes há o conflito, às vezes há a ruptura e até mesmo, às vezes, as pessoas acabam se magoando muito dentro desse processo. Então, dentro dos estudos que eu venho fazendo ao longo dos anos e também junto aos atendimentos que faço aqui na clínica, eu percebi que os conflitos que ocorrem junto às famílias em relação aos pais com os filhos, ou até mesmo dos filhos em relação ao pai, a numerologia, ela tem como nos mostrar um caminho, pelo menos uma compreensão, o porquê isso ocorre. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. É um estudo de mais de 30 anos. Eu sei que pode haver um questionamento, um ou outro, vou respeitar, é dentro daquilo que eu vivenciei. Então, é essa vivência que me permite hoje estar aqui com vocês para compartilhar e ter um entendimento maior sobre o conceito família. Mas a primeira coisa que nós temos que avaliar, antes de eu passar todo esse estudo, eu quero fazer algumas observações com vocês. Vocês já perceberam que pessoas que têm um nome composto normalmente acabam se unindo a pessoas com nome composto? Raramente você encontra uma pessoa com um nome composto e o outro com um nome simples. Isso é interessante. Essa é uma das coisas que eu constatei dentro dos estudos. E o mais interessante ainda, quando o casal tem um nome composto, ambos, os filhos também acabam adquirindo o nome composto. Olha que coisa. E aí vai uma observação. Quando existe o nome composto, a pessoa acaba adquirindo uma coisa chamada dupla personalidade. Sim, um exemplo, José Carlos. Então o José traz uma energia, mas o Carlos vem com uma outra energia, que unindo as duas, você vai encontrar o valor final. Porém, não podemos descartar essas duas situações. Esse comentário e esse assunto, eu já fiz um vídeo onde eu abordei a numerologia do nome, que eu te aconselho até ver ou rever, aqueles que já assistiram o vídeo, até para complementar com esse vídeo que eu estou apresentando hoje. Porque alguns números, quando eles se encontram, eles são conflitivos, e outros têm uma força de união, de energia fantástica. Para vocês entenderem melhor, por exemplo, uma pessoa que traz a energia do número 1, que a soma do nome da pessoa, ela tem o número 1.
Qual o número que vai se aconchegar, que vai ter uma resposta positiva com o número 1? É quem na soma encontrar o número 5. Olha que interessante. O 1 pela sua liderança, pela sua força, e o 5 pela versatilidade e pela liberdade. Então há um encontro gostoso, né? Porém, se o 1 tiver o contato com a energia de quem traz o 9, que é a soma do número D9, o que a gente observa? O 1, início, o 9, o fim, dentro da numerologia pitagórica. Então, aquele que começa e tem aquele que termina. O que isso acaba ocorrendo dentro de uma relação afetiva? Principalmente se for o casal, tá? O homem ou a mulher com uma energia e o outro com a outra. Vai haver uma competição e um desencontro muito grande, porque as necessidades que o 1 traz não consegue completar com o 9 e vice-versa. Olha que interessante. E se for um filho, dentro dessa condição, você vai perceber, de repente, aquele filho que traz energia 9, que tem uma mãe ou um pai com energia 1, esse filho, ele vai acabar interagindo de uma forma muito interessante. Ou ele vai endurecer, mas se ele perceber a firmeza do 1, ele acaba criando um processo que a gente chama de melodrama. Então ele vai pela dor, né? Então se ele não vai pelo amor, ele vai pela dor. Ele acaba jogando muito com isso. E aí acaba havendo um certo conflito. É interessante essa questão. Suponhamos que seja uma pessoa com a soma, encontre o número 2, tá? A soma do nome, você tem o número 2. Quais os números que se achegam, que se completam, que se fortalecem com o 2? É o 4 e o 7. Esses dois números, eles trazem uma resposta muito positiva para o 2. Porque o 2 é parceria, o 2 é dualidade, o 4 com a sua determinação e o 7 com o seu lado intuitivo, eles acabam completando bacana essa energia. Porém, qual a dificuldade que o 2 tem? Em relação ao 6. Porque o 6, ele traz uma energia muito possessiva, de muita energia, que o 2 às vezes ele se acaba contraindo, ele se recolhe dentro dessa relação. Se esse é teu caso, avalie melhor, saia às vezes da concha se você é o 2, para poder compreender melhor o 6. A energia 3. A energia 3, ela tem uma união muito forte com o 6. E aqui eu vou abrir um parênteses. Normalmente, quando o 3 encontra o 6, acabam tendo não só uma relação afetiva muito forte, mas como acabam também criando grandes projetos a nível das artes. Essas duas energias, elas se compõem muito para poder desenvolver os dois. Porém, onde o 3 encontra dificuldade? Em relação ao 9. Por quê? O 9, com, às vezes, o processo melodramático, ele acaba criando situações delicadas ao 3. Porém, o 3, às vezes, tem a tendência de falar demais, onde também acaba incomodando o 9. Eu estou falando bem resumidamente aqui, porque senão o vídeo vai se estender muito, né? Então, eu só estou pegando os tópicos principais de cada número para vocês começarem a compreender essa relação. Muito bem. Uma pessoa que traz a energia 4, ok? Os números que se afinizam a ele, com uma energia bastante promissora, é a energia 2 e a energia do 8. O 2 pela parceria, o 8 pela força e o sonhador, porque é o realizador, e o 4 porque é a determinação, é a tenacidade, né? Então eles acabam tendo aí uma força muito bacana. Porém, aonde o 4 encontra dificuldade? Com a energia 7. E aqui
E eu sei que eu vou encontrar muitos casais nesse vídeo que têm essa energia. Um vem com a energia 4, o outro vem com a energia 7. É uma relação, no mínimo, interessante. Porque há uma briga muito grande entre os dois, há uma competição muito grande entre os dois, porém, eles não se separam. Eles sentem a necessidade da proteção, né? Um quer proteger o outro, um quer cuidar muito do outro, mas acaba cobrando muito um do outro. Essa relação, realmente, eu diria o seguinte: casais que estão dentro dessa relação, é só a morte mesmo para separar, porque não separa, de tão forte que é essa ligação, né? Já a energia 5, quem vem com o 5, ele tem uma ligação muito forte com a energia 1, porém uma dificuldade com o 8. Por quê? O 5, apesar da versatilidade, do lado da liberdade, ele acaba manifestando ao 8 a sensação de não realização, de não concretização. E o 8 é de realizar, é de concluir, é de realmente fazer o que tem que fazer. E o 8 não consegue ver isso no 5. Isso ocorre muito entre pais e filhos. Quando há essa distorção, um não consegue entender o outro. Já a energia 6, ela trabalha muito bem, tanto com a energia 3, como com a energia 9. Olha que interessante, o 6, ele consegue fazer essa composição do 3 e do 9. E nos meus estudos eu já observei muito que tem dentro do grupo familiar, existem esses 3 números. O que é interessante no 6 é que ele acaba unindo tanto o 3 quanto o 9. É muito interessante isso. O 6 ele é o ponto de equilíbrio nessa relação. E tem muitos casos, eu já vi muitos casos dentro desse processo. Agora, qual é a dificuldade do 6? Com o 5. Exatamente pela liberdade, pela volúpia, né? E o 6, ele busca o equilíbrio, ele quer essa coisa da harmonia, que nem sempre o 5 faz essa harmonia, né? O 7, a energia que fecha muito bem com o 7 é o número 2. O 7 pelo processo intuitivo e meditativo, e o 2 por ser o parceiro, o grande ouvinte. O 2, ele consegue ouvir. Então, ele consegue ouvir às vezes até o silêncio do 7. É verdade. Agora, onde está a dificuldade do 7? Em relação ao 4, que é aquilo que eu falei anteriormente. Já a energia 8, ela fecha muito bem com a energia 4. Por que ela fecha muito bem com a energia 4? Porque o 8 é o sonhador, o buscador, e o 4 é o terra, né? É o terra-terra. Então, é a força do 4 com a volúpia do 8, acabam tendo uma força muito bacana a nível de evolução. Porém, o 8 ele encontra muita dificuldade em relação ao 2. Talvez por o 2 ser mais ouvinte, mais parceiro, e para o 8 entende que o 2 é lento, ele tem dificuldade de se agir, né? É muito calado, por isso para o 8, tá? O 8 entende que o 2 é muito quieto, muito calado. Já o 9, onde ele tem harmonia plena com o 6, ele consegue unir o amor, a alegria, a confiança entre os dois. Já a dificuldade do 9, como eu disse lá anteriormente, no primeiro momento que eu disse, é o número 1. O 9 e o 1 são os opostos. Mas essa também, quando é o casal, né, o 9 e o 1, também é uma relação muito conflitiva, porém raramente se separa, porque existe a necessidade do querer complementar um outro. É interessante, apesar do conflito, um precisa do outro. É como se faltasse uma parte dele que está no outro, mas ao mesmo tempo ele não quer ceder alguns valores que ele traz. Agora, o que é importante a gente estar atento dentro
desse trabalho. Quando houver um nome composto, é importante você avaliar um nome, o outro nome. Se o outro também tem, avalie um nome, o outro nome e faça o cruzamento. Porque de repente você vai observar que, um exemplo, Paulo Roberto. De repente você vai entender que o Paulo é aquele lado afetivo seu e o Roberto é o lado conflitivo, né? Ou de repente você pega uma Maria Fernanda, né? A Maria Fernanda, puxa, a Maria é onde você encontra a briga, mas a Fernanda é onde você tem o afeto, é onde você tem a segurança. Gente, a numerologia pitagórica, que às vezes as pessoas acabam, não digo que desprezando, mas entendendo que ela não traz respostas. Não, ela traz sim, ela traz muitas respostas. O importante é você estudar os pontos, prós e contras e até mesmo as questões pessoais e até locais dentro do estudo numerológico. Como eu já disse, a nível das casas, do carro, enfim, ela dá a resposta sim. Mas pede a você uma atenção e um cuidado muito grande com você mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça os seus comentários aí. Eu sei que vai ter muitos que vão querer me perguntar os relações. Vou estar orientando. Mas não deixe, repito, não deixe de compartilhar e fazer a sua inscrição. Peça para os seus familiares também se inscreverem para poder interagir, para a gente fazer uma família muito mais harmônica, não é verdade? Ter uma harmonia maior entre nós. Eu tenho uma coisa comigo, quando a gente fala em família, isso é dentro da minha visão espiritual, da minha visão espiritualista, melhor dizendo, eu entendo que a verdadeira família é aquela que a gente acaba conquistando ao longo da nossa existência. São aquelas pessoas que nos aceitam da forma que nós somos e acaba também nos amando da nossa forma e dentro da nossa natureza. Mas o reverso é o mesmo, a aceitação de nós para com os outros. Quando há essa união, dá tudo certo. Não quer dizer que vai conquistar tudo, mas vai conseguir dar grandes passos em relação à vida. Ok? E a mensagem que eu passo hoje para vocês está muito ligado a esse conceito da família. Família é como um barco num mar tempestuoso deste nosso mundão. Quando todos remam juntos, com amor e na cooperação, ela sempre chegará ao cais da felicidade. Muito obrigado, uma ótima semana e a Namastê.